Saravá Jogo de Dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Mundo pandêmico, mundo assustador, mundo cheio de novidades, mundo cheio de ignorância. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar a discutir, para trazer discussão, para trazer gente legal, para trazer projetos incríveis. E hoje a gente vai trazer um projeto que é um canto, que é o CEDIC, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. A gente vai falar com a Thaís La Rosa, que é diretora do projeto. Saravá, Thaís! Bem-vinda ao Jogo de Damas. Obrigada, muito obrigada, Niobe, pelo convite. Estamos muito felizes, né? Eu, em nome do CEDIC, de estar aqui no Jogo de Damas com você. E será um prazer contar um pouco do nosso trabalho, né, com refugiados e imigrantes que a gente exerce aqui em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil. Então, vamos dar o pontapé inicial. Thaís, por que surgiu o CEDIC? Quando ele surgiu? Conta um pouquinho da história do CEDIC para a gente rapidamente. Bom, o CEDIC é uma organização da sociedade civil, né? As letras CEDIC, elas representam o Centro de Cidadania e Direitos Humanos do Migrante. E o CEDIC surge em 2010 como uma resposta à demanda, principalmente de imigrantes latino-americanos que chegavam no Brasil numa época em que a gente estava economicamente, né, mais favoráveis, digamos assim, e a tendência das migrações, elas ocorrem por diversos motivos, mas um deles é claro que é o trabalho, a busca por trabalho. Então, o CEDIC inicia sua história recebendo esses migrantes em busca de regularização migratória, né, que sempre foi a base do nosso trabalho. Então, só para contar um pouco do CEDIC, o CEDIC tem essa estrada aí desses 10 anos e a gente trabalha em alguns eixos diferentes. Esse eixo base, que é no serviço do migrante e do refugiado, que hoje não atende só a população latino-americana, mas atende todos os povos do mundo. E a gente trabalha com a regularização migratória, ou seja, se você chega aqui no país e não tem documentação, é a primeira questão que a gente olha para que a pessoa seja inserida numa questão de cidadania, né? Então, uma pessoa sem documentos, sem direitos, ela não está exercendo e não está se apoderando, né, da questão da cidadania. Então, a gente trabalha muito com busca de soluções para que a pessoa se regularize. E aí a gente faz atendimentos psicológicos, assistências sociais, atendimento jurídico, tudo dentro desse espaço chamado Espaço Migrantes. O nosso segundo eixo de trabalho está no eixo das formações, que o Autonomia Migrante passa por aí, que é o projeto que eu vou contar um pouco para vocês hoje. Então, a gente realiza formações de direitos civis, direitos políticos, questões de gênero, questões de xenofobia, então, questões que permeiam aí o universo, né, dos migrantes e imigrantes com as quais a gente trabalha. E um dos eixos mais importantes, que é o último que eu vou falar agora, é o nosso eixo de advocacy. Então, a gente, através do trabalho de base, através do contexto mundial e nacional, em termos de política, a gente percebe quais são os gargalos que existem hoje no acesso aos direitos, ou políticas que ainda não existem ou que precisam ser melhoradas, e a gente, de fato, se insere nesses espaços. Mas sempre trazendo os migrantes para que eles sejam protagonistas da própria história. Então, o CEDIC não é uma organização assistencialista. Isso é bem importante de colocar aqui. Na verdade, isso é uma característica que na verdade, é muito discutida, né? Porque a coisa do paternalismo em relação às causas acaba criando uma certa confusão na cabeça das pessoas e acaba sendo, de certa forma, acaba não sendo um bem, né? Acaba sendo meio que uma, né? É bem esquisito. Enfim, bora para frente. A questão da xenofobia me interessou muito em relação a esse projeto, porque a gente está vivendo um momento em especial, né? Não que antes a gente não fosse xenofóbico, não que antes a gente não fosse homofóbico, não que antes a gente não fosse machista, mas a gente está vivendo um momento especial em que essas coisas viraram virtudes, né? Sim. Na boca de autoridades, isso acabou virando virtude, ser xenofóbico, enfim. Eu queria saber como é que vocês encaram isso, como é que vocês colocam isso para quem está chegando. Eu imagino, principalmente nesse momento de pandemia, a pessoa já perdeu a pátria, agora ela perde o direito de ir e vir dentro de uma pátria que ela está exilada, enfim. Como é que é isso?
Olha, Niobe, esse é um tema assim muito, né, delicado e que a gente busca sempre trazer em qualquer formação, em qualquer contato, não só a questão de como a gente pode trabalhar isso com os migrantes que a gente atende, mas principalmente quando eu digo trazer, é criar um espaço de escuta seguro. O CEDIC faz um trabalho, né, a equipe do CEDIC, do Espaço Migrantes, que faz esse atendimento, é uma equipe extremamente qualificada no sentido da escuta, de ouvir, de deixar isso fluir, da gente de alguma forma buscar, né, trabalhar isso e trazer respostas. Então a gente é muito ativo, seja através de denúncias, né, onde compete, seja através de projetos que vão surgindo para responder a isso. Então, né, só adiantando um pouco aqui, não é um projeto que já saiu, mas vai sair em breve. A gente vai fazer um projeto com uma organização inglesa que vai nos apoiar a encontrar lideranças, né? Elas já estão aí, a gente conhece várias, mas mapear mesmo lideranças migrantes, principalmente das comunidades negras, né? Que possam ser formadas para lidar com a questão do racismo e da xenofobia, e que aí eles possam multiplicar isso dentro das comunidades, porque a pandemia piorou muito isso, né? Já era uma questão dada, mas a pandemia piora demais, porque entra aquela lógica da escassez. Se não tem para mim, brasileiro, não tem emprego, não tenho perspectiva de futuro, como é que esse aqui que está aqui, que nem foi convidado, né, seguindo essa lógica, como é que ele vai pegar esse trabalho? E aí essas coisas ficam exacerbadas. E como você disse, hoje tem uma legitimação desse discurso de ódio. Então, as pessoas que antes ficavam ali nos bueiros escondidas, hoje elas veem um aval para falar, não, você pensa isso? Né? Fala a respeito disso, ficou permitido ter esse tipo de diálogo e discurso. A gente está vivendo o elogio à ignorância, né? Mas, enfim. Exato. Thaís, nesse sentido do que você nos contou, a gente sabe que realmente existe um percentual de desemprego crescente no país, mas o país sempre foi um país muito generoso para receber, né, os visitantes de fora, desde que eles se... Niobe, cortou sua fala. que está travado ali, mas já voltou. O país é muito generoso, né, com os nórdicos, com os norte-americanos, canadenses, loirinhos de olhos azuis. E a gente sabe que existe, sim, o racismo, e era bom que a gente encarasse isso para poder resolver essa questão de uma vez por todas, ou pelo menos dar os primeiros passos, porque a gente não deu passos nenhum ainda, né, é muito incipiente. Então, Thaís, conta um pouquinho como é que está, houve um aumento de volume de migração para o Brasil. Por outro lado, também houve um aumento desse conflito por conta do emprego, como é que está sendo essa situação? Como é que vocês estão lidando com essa situação? Essa é uma questão muito importante que você coloca aqui, porque de fato a gente precisa falar sobre o racismo. Nesse momento, né, o CEDIC fez uma publicação chamada Conexão Migrante, que é uma publicação que conta um pouco, né, do trabalho, da luta que vem sendo feita por pessoas que trabalham com migração, mas principalmente a luta que os próprios migrantes se colocam para que eles tenham acesso aos seus direitos, né? E isso, quando a gente foi pensando nessa edição, que é uma edição especial escrita na época de coronavírus, estava acontecendo ao redor do mundo ataques violentíssimos a pessoas negras, né? E a gente, naquele momento, pensou, puxa, não dá para não falar disso nesse momento. Então, a migração, ela não é só voltada para questões de raça, mas a questão de raça tem sido assim algo que infelizmente ganha um grande destaque nesse momento, porque de fato você tem um olhar, o brasileiro em si, né, quando vem com essa ideia de que é um país acolhedor, é o que você diz, tem uma seletividade, acolhe quem de alguma forma é considerado
talvez proveniente de países ricos, que possam de alguma forma trazer algo que hoje a cultura brasileira ainda valoriza. Mas quem vem de países pobres, quem vem em busca de condições de trabalho, quem vem numa migração que não é considerada planejada, existe sim uma xenofobia grande, e quando você é negro, isso, ou negra, né, isso fica exponenciado. Então, não foram poucas vezes, Niobe, que eu diretamente, as pessoas que trabalham comigo, ouvimos de migrantes negros dizendo: eu não havia sentido na pele ainda o racismo, porque eu morava num país onde a grande maioria é negra. Foi chegar no Brasil, onde eu sempre ouvi que era um país acolhedor, que eu me dei de frente, né? Me dei de cara com: eu sou preto e eu sofro por isso. Então, é muito, muito complicado. Thaís, você fala aqui de direitos políticos, né? Isso não é muito claro para a população em geral. Os direitos políticos do imigrante, ele tem direitos políticos, né? Ele não tá, Tem? ele não é um enxerido que está aqui. Então, Não. como é que é isso? Eles têm consciência disso? Como é que vocês trabalham isso para essas pessoas tão fragilizadas, né? Porque chegam em situação fragilizada, a maioria vem expurgada, né? Sim, sim. Na verdade, o Brasil é muito progressista nesse sentido, porque a gente tem uma Constituição, né, que diz que todos devem ser tratados da mesma forma, todos têm o mesmo direito da mesma forma. Então, não faz essa distinção, né, entre brasileiros e pessoas de outras nacionalidades. Uma das questões que surgem no sentido de luta por direitos políticos ainda é a questão ao voto, né? Que os migrantes, de fato, lutam por isso até hoje e pagam impostos aqui, né? Então, lutam pelo direito ao voto, que é algo, obviamente, muito digno e que a gente, algum dia, há de conseguir. Nas demais questões, o CEDIC trabalha muito da seguinte forma: saiu a nova lei de imigração em 2017. Essa lei é densa, como qualquer lei, ela tem um juridiquês como qualquer lei. Então, o trabalho que a gente fez por um ano todo foi mapear comunidades em São Paulo, fazer visita a essas comunidades, falar sobre a lei, entender quais eram as demandas, chamar seminários com a participação dos migrantes que já tinham um envolvimento político na área, chamar especialistas da área. Então, a gente mobiliza, né, a gente movimenta o cenário para que, de fato, a gente vá fazendo cursos que aproximem os migrantes dessa pauta. E não só isso, a gente, como eu coloquei antes, a gente insere muitos migrantes, por exemplo, no legislativo. A gente, né, consegue trazer vereadores que apoiam a causa com organizações de imigrantes que de fato estão buscando mudança. A gente propõe projetos, a Autonomia Migrante é um projeto que nesse momento vem com muita força, porque a gente percebe uma lacuna aí, né, da questão trabalhista, e o CEDIC de fato tinha como criar esse projeto. Então a gente vai fazendo como se a gente fosse costurando, a gente vai enxergando as demandas que estão aí e a gente vai trazendo migrantes e organizações migrantes para esses espaços. Conta para a gente, então, agora do projeto, que foi foi a menina dos olhos que me atraiu para essa pauta. Foi quando eu ouvi falar do projeto que eu achei incrível. Enfim, conta para a gente um pouquinho. O que é esse projeto? Esse projeto, né, antes de eu falar do projeto, eu gostaria de dizer que o CEDIC, né, ao longo da sua história, ele teve inúmeros outros projetos que foram lindos, né, como, por exemplo, Tendas da Cidadania, que trabalhou com crianças migrantes. Então, de fato, quando eu trago o projeto que existe hoje, eu acho que ele pôde estar nesse lugar que ele está hoje por conta de toda uma trajetória feita antes de mim, né, que foi solidificando o trabalho do CEDIC. Eu estou no CEDIC há 3 anos, né? Eu coordeno o CEDIC nesse momento, e o Autonomia Migrante surgiu num momento muito importante da minha vida pessoalmente também, né? Eu fui mãe pela primeira vez, eu tive meu bebê em dezembro, e aí a pandemia, né, chegou. Então, assim, eu brinco com as pessoas que, infelizmente, eu tô em quarentena desde dezembro, né? E aí, quando eu volto ao trabalho, eu volto muito muito sedenta, né, por trabalhar, por estar em contato de novo com a área, mas volto nesse momento muito difícil para os migrantes que estão. A situação de trabalho, Niobe, já é muito difícil, porque muitos estão no trabalho informal, né? Então, quando você tem uma pandemia, uma quarentena onde você não pode ir para a rua, os migrantes não podem se dar a esse luxo, né? De ficar em casa. Então, você tem uma exposição, você tem pessoas buscando fontes de renda, mas não tem quem comprar, não tem rua para sair. Então, a gente percebe que tem um problema seríssimo aí com o mercado de trabalho. E aí, esse projeto é um projeto que, junto com a equipe do CEDIC, a gente pensa, né? Como é que a gente pode, de fato,
atuar nesse momento sem colocar ninguém em risco, porque a gente sempre fez trabalhos presenciais, mutirões de atendimento, etc. E aí, nesse momento, surge esse projeto com a seguinte ideia. Nós selecionamos 100 migrantes, né, homens e mulheres, adultos e jovens, que pudessem participar em um curso de formação de 3 meses completamente online. Então, é algo muito inovador, porque a gente garante uma segurança para as pessoas, mas a gente continua exercendo o trabalho. E de que forma a gente também buscou pensar nesse projeto de forma que fosse fazer uma diferença? A gente, ao escrever e pensar o projeto, né, que foi idealizado pelo CEDIC, a gente pensa que ele precisa ser online e com isso a gente inclui, né, faz uma inclusão digital. Então, todos os participantes recebem um tablet e recebem uma bolsa, né, em dinheiro mesmo, uma bolsa de R$ 600 para os adultos e 300 para os jovens, para que eles possam, de fato, se ocupar do curso, para que não tenha a questão de, puxa, eu estou aqui passando 4 horas da semana e eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Então, a gente faz essas garantias que, de fato, são muito relevantes. E aí, qual que é a ideia do projeto? Essa formação, ela é uma formação que vai aí para 2 objetivos principais. Um é empreendedorismo. Então, a gente trabalha, né, em parceria com uma organização chamada Coviva. Eles trabalham com questões de empreendedorismo e inovação. E a ideia é que os migrantes do curso possam, de fato, fazer um planejamento financeiro para um negócio próprio, pensar num negócio próprio, criar um projeto de trabalho, tirar isso do papel, pensar em ideias que funcionem na pandemia. Então, de fato, é uma consultoria que vai pegar todo esse grupo de pessoas e, né, pensar com eles em como se manter no momento onde não tem emprego formal. O outro lado desse trabalho, que é um lado muito importante para o CEDIC, porque ao longo da nossa vida a gente sempre trabalhou com sindicatos, é a questão da empregabilidade. Então, o outro braço do projeto é um braço no qual nós buscamos esse contato muito próximo com os sindicatos, no sentido não só de uma formação em como montar um currículo, o que se espera numa entrevista, né, aqui no Brasil. Muitas vezes tem uma questão de comunicação que é diferente entre culturas, então o que se espera nessa questão de comunicação, que tipo de vagas estão aí, como a gente pode de fato treinar a pessoa para conseguir uma vaga no trabalho. Então, vem dentro desses 2 eixos. E além disso, tem as formações que o CEDIC sempre faz, que é em direitos civis, trabalhistas, gênero, sindicais, e, né, vai por essa linha. E aí a gente tem outras 2 parcerias que são importantes mencionar, que é com o Sebrae e com o CIE. Então, eles entram no sentido, né, o CIE para preparar os jovens para o mercado de trabalho e pensar em oficinas específicas, né, que possam, até em questão de currículo, a gente está montando um banco de currículos dessas 100 pessoas para conseguir facilitar isso, e o Sebrae trabalhando com adultos, né, num projeto chamado Descomplique, que também vai passando por toda a questão de documentação, quando você quer abrir um negócio próprio, né, então é um projeto muito lindo, eu acho importante nesse momento eu mencionar os parceiros, ele é idealizado e realizado pelo CEDIC, em parceria, né, com Solidarity Center, UGT, Sebrae, CIEE, Coviva e os sindicatos, né, nós temos os sindicatos dos comerciários de São Paulo e Guarulhos e de Asseio também aqui de São Paulo, e ele é apoiado pela OIM, né, Organização Internacional para as Migrações, que é uma agência da ONU, e pelo projeto Oportunidades USAID. Isso é importante da gente falar. Como é que esse projeto, como é que o CEDIC se banca, né? Quem banca o CEDIC, já que ele é uma organização independente, como é que ele se banca? Eu gostaria só de ressaltar essa minha pergunta, porque recentemente houve uma fala de quem se diz líder desse país, criminalizando ONGs né? Enfim. E eu gostaria que você explicasse para as pessoas como é que o CEDIC se banca, quem é que banca esses projetos, como é que vocês buscam essas parcerias? Acho muito legal a gente falar disso, porque quem não está no mundo das ONGs muitas vezes não entende mesmo, e aí replica uma fala, né, ignorante no sentido de não conhecer.
funciona da seguinte forma: o CEDIC não tem fins lucrativos, como qualquer outra ONG, e aí funciona da seguinte maneira: a gente identifica, tem algumas formas, né? Mas, por exemplo, a gente identifica um edital que se abre. Então, a gente vasculha nos lugares que a gente sabe que os editais saem, e a gente lê o edital, e lá no edital vai estar escrito um perfil. Se o CEDIC tem esse perfil, eu reúno a minha equipe e a gente pensa que projeto a gente pode fazer. E dentro desse projeto, a gente cria um orçamento, e esse orçamento, junto com os detalhes e atividades do projeto, são enviados para esse edital, e se a gente for selecionado, o dinheiro vem para a gente através de repasses que ocorrem mediante entregas. Então, no início do projeto, se passa 10% para a gente começar. No meio, depois você já fez a maior parte do projeto, vem um outro repasse. Então, não existe um lucro. O dinheiro vem, por exemplo, para você conseguir bancar as atividades do projeto e as pessoas que você contrata para esse projeto. Acabando o projeto, tudo isso é desmontado, o que não é ideal. Idealmente, nós teríamos financiamento para que a gente pudesse sempre manter a estrutura. Mas não é assim que ocorre no Brasil. A gente vive de projeto em projeto. No caso da autonomia migrante, a gente tem uma relação com a OIM, que é essa agência das Nações Unidas, que já vem da época do último coordenador, Paulo Illes. Então, ao longo dos anos, o trabalho foi sendo feito, a OIM foi percebendo a seriedade do nosso trabalho, e agora chegou um momento em que as coisas se encaixaram, né? Então, você tem uma verba vinda da agência e uma organização com um projeto muito inovador. E as coisas se casam. Uhum. Thaís, quais os imigrantes que vêm, que estão vindo em maior número? A gente sabe que a América Latina está convulsionada, que, enfim, as pessoas estão desterradas praticamente, né, das suas pátrias. Aqui no supermercadinho que eu faço aqui tem um haitiano assim que perdidaço, coitado, perdidaço ali, tentando dominar a língua, porque precisa sobreviver. Então eu queria que você contasse um pouquinho que tipo de imigrantes, como é que eles chegam aqui, né? Sim, sim. E como é que eles descobrem, né, o CEDIC? Claro. Bom, a gente, os dados de imigração, né, tudo que a gente repassa sempre tem que ter essa cautela, porque a gente muitas vezes não consegue contabilizar tudo, né? Muitas pessoas não estão nesse mapa, né? Mas segundo o último relatório da OIM, né, que é um relatório de 2020, a gente tem 272 milhões de imigrantes internacionais no mundo hoje. Então, quando a gente fala assim, é bastante coisa, mas quando você traduz isso para porcentagem, é mais ou menos 3,5% de pessoas no mundo inteiro. Então, assim, eu gosto sempre de fazer essa fala, por quê? Porque essa ideia de que os migrantes estão tomando a cidade, os migrantes estão tomando o país, daqui a pouco não se fala mais português, enfim, é uma falácia, né? Não é verdadeiro. A maior parte das pessoas, elas preferem ficar nos seus locais de origem. Quando as pessoas migram, é porque, claro, tem uma razão que as levam até lá. Muitas vezes trabalho, muitas vezes mudanças climáticas, muitas vezes guerras. Então, existe uma variedade, né? E as ondas da migração, elas também variam muito, né? Então, por exemplo, o CEDIC, nos atendimentos do CEDIC, a gente faz muito atendimento a colombianos, peruanos. Essas referências chegam porque a comunidade já está acostumada. A gente tem um histórico da comunidade latina. Então, a comunidade já está acostumada e eles encaminham para a gente. Mas hoje, a gente tem também muitos angolanos que vêm. Então, depende muito. Indicações, a gente recebe indicações variadas. Desde do CRAI, né, Centro de Referência e Atendimento ao Imigrante, que é um órgão público que faz atendimento ao migrante, então a gente recebe indicações de pessoas variadas. E muitas vezes as pessoas vêm por conta dos cursos que a gente faz, do trabalho que a gente faz nas comunidades de imigrantes. O CEDIC é de fato uma instituição muito conhecida, mas tem esse diferencial que é uma instituição que tem um perfil político muito forte. Por falar em perfil político, eu queria saber de você como é que vocês se articulam politicamente para, enfim, para buscar apoio político, que a gente sabe que, né, não se vive sem apoio político de políticos influentes que possam, né, lutar pela causa, ajudar na luta pela causa. Como é que vocês se articulam politicamente? A articulação política sempre foi algo muito forte, né, para o CEDIC. A gente busca não
rotular o CEDIC como uma instituição política, porque de fato a gente se abre, né, a projetos e a diálogos com as mais variadas pessoas, mas claro, dentro do limite do aceitável, que eu tenho certeza que você, né, me entende nesse momento. Então a gente de fato tem muitas parcerias políticas que ao longo dos anos se mostram sempre muito interessadas em olhar para a pauta migrante. Mas além dessas parcerias políticas que a gente faz, isso ocorre de que forma, né? Através do nosso trabalho, a gente entra em contato com um vereador específico, por exemplo, o Donato, que é um parceiro muito forte nosso, falando, olha, Donato, a gente está com um projeto, por exemplo, de mutirão em regularização migratória em Campo Limpo, é uma área que ele atende, que ele trabalha. Então, a gente une esforços, então é nesse sentido mesmo do trabalho. Mas, nesse momento, a gente está fazendo duas coisas bem interessantes no âmbito político. A gente faz parte de uma rede de promoção do trabalho decente, junto com outras organizações, e essa rede, a gente de fato busca trazer a temática de que o trabalho escravo, ele existe, e que os migrantes estão extremamente vulneráveis a ele, ainda mais no período pós-pandemia. Acho que a gente vai ouvir muito sobre isso, a gente vai ter que estar muito atento. E aí a gente está fazendo todo um trabalho de advocacy no âmbito municipal, estadual e federal, para uma possibilidade de uma casa de passagem que possa receber esses imigrantes resgatados. Mas não só isso, a gente está propondo nesse momento, junto com o Suplicy, que já topou a ideia, de fazermos um GT de imigração dentro da Câmara Municipal. Então, isso nos ajuda em que sentido? Emendas emendas municipais que possam ser encaminhadas para esses tipos de trabalho, né? Então, são as duas coisas que assim, tem acontecido de bem relevante atualmente. Você falou de um ponto bastante sensível, que é sobre o trabalho escravo. O trabalho escravo, na verdade, ele é muito difícil de identificar, porque as pessoas identificam o escravo como aquele negro que leva chibatadas, né? Então, ninguém identifica a costureira que fica trancada num quartinho em troca de um prato de comida. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho escravo, a exploração de trabalho escravo em relação aos imigrantes. Isso é uma problemática, assim, que tem que estar no nosso olhar com toda a atenção nesse momento, porque isso sempre existiu, né? As pessoas, de fato, continuam sendo exploradas e, nesse momento atual, a gente teme o seguinte: uma vez que o trabalho está escasso e que a renda está escassa, que muitas pessoas vão estar mais vulneráveis a aceitar condições de trabalho, né, bem degradantes. Análogas ao trabalho escravo. Análogas. Mas tem uma questão que se coloca aqui que é mais preocupante ainda, que talvez muita gente não saiba. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente vai trabalhar com comunidades. Por exemplo, o ano passado todo a gente fez um trabalho recortado com mulheres da indústria têxtil, que muitas vezes são paraguaias e bolivianas. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque você não pode chegar numa comunidade falando, vocês sabiam que vocês estão sendo escravizados? Que vocês estão trabalhando... Né? Primeiro, porque a gente está partindo, né, de um ponto de vista nosso sobre o outro. E segundo, porque de fato muitas pessoas não se enxergam escravizadas. Muitas pessoas colocam, mas peraí, na Bolívia eu já trabalhava esse tanto de horas, ou no Paraguai eu já trabalhava esse tanto de horas. Aqui, a única questão é que eu estou trabalhando muitas horas, estou presa dentro de uma oficina. Então, assim, a gente tem que fazer todo um trabalho muito delicado também de conversas, questionamentos, entender de onde a pessoa está vindo e se de fato ela se identifica nesse papel, porque não é fácil você se olhar e falar, puxa, não era para eu estar trabalhando assim, olha o que eu estou deixando que façam comigo, né? Que parte muito dessa lógica. Então, né, tem esse cuidado muito, muito sério nesse sentido, Niobe. Porque quando a pessoa chega, ela já está tão fragilizada que ela aceita qualquer situação e ainda é grata, né? E quando, na verdade, caberia a quem escraviza ter a consciência do quão cruel, né? Mas, enfim, não dá para esperar muito, né? Na verdade, assim, o que a gente tem tentado fazer com o CEDIC atualmente, quando você olha, a maior parte das instituições fazem projetos no sentido de começar o trabalho pelo migrante. Então,
o que é estar em situação análoga à escravidão, quantas horas a legislação brasileira permite trabalhar esse trabalho. Mas eu tenho muitas críticas com relação a isso. Por quê? Apesar de ser essencial fazer esse trabalho, o menos transformador, porque você tem que ir na cadeia de produção e falar, Europa, vocês que estão comprando tecido daqui, tem cláusula dentro do contrato de trabalho, né, que vocês fazem, que vocês precisam saber de onde está vindo, como estão as condições de trabalho. Então, assim, isso tem que vir da cadeia de produção, né? Então, tem muita coisa que precisa ser feita e pensada nesse sentido. E a gente tem um fluxo. Então, quando a gente recebe uma denúncia, tem todo um fluxo que se segue, né, para poder fazer assistência das vítimas. Bom, Thaís, o nosso tempo se esgota, mas o assunto não se esgota. Então, eu queria deixar o canal Jogo de Damas à disposição do CEDIC, que é um projeto incrível. Eu convido a todos. A gente vai colocar o endereço de vocês, do site de vocês, aqui nas legendas do programa. Queria agradecer imensamente. Esse trabalho é muito importante. No que a gente puder ajudar a divulgar, conte com a gente a qualquer momento. Pode contar a qualquer momento. E, enfim, queria convidar todo mundo para assinar o canal Jogo de Damas JDD, entrar no site do CEDIC, .org, dá uma busca no Google, que todo mundo acha. Enfim, conheçam esse trabalho, divulguem esse trabalho importantíssimo. O mundo é de todo mundo. A gente já teve um bordão aqui no Jogo de Damas, que o mundo é de todo mundo. Enfim, queria agradecer, dar um grande saravá para você. Obrigado pelo teu tempo. E convidar todo mundo, assine o canal Jogo de Damas, assine, dê likes, divulgue o trabalho da gente. O trabalho da gente é um esforço coletivo, é um esforço nosso e de vocês, que ajudam a gente a divulgar, então é muito importante. E a última palavra sempre é do convidado. Fica aí a última palavra. Bom, obrigada, Niobe. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Acho que é uma grande oportunidade para a gente poder contar um pouco do CEDIC, do projeto Autonomia Migrante, e mais do que tudo, de colocarmos a pauta da migração, né? Aí para girar, para as pessoas pensarem a respeito, para as pessoas refletirem, né? E de fato buscarem formas de não só de apoiar a causa, mas aquelas pessoas que acreditam que o migrante é um ônus para a sociedade, né? A gente, numa conversa, eu consigo passar diversos argumentos que né, desmontam essa lógica. Então, assim, às vezes vale uma conversa, vale perguntar, e nós no CEDIC estamos sempre de portas abertas e braços abertos para opiniões favoráveis e contra. A gente acha que o diálogo é o melhor caminho. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Não deixe de divulgar esse trabalho do CEDIC, que é importantíssimo. Obrigada. Obrigada a você. Meu canto.